Olá! A religião faz parte da nossa vida antes mesmo de fazermos as nossas próprias escolhas. Quando crianças, já somos incluídos em um grupo religioso do qual nossos pais e familiares fazem parte, mesmo sem termos noção do poder cultural de uma religião. Muitas vezes seguimos e acreditamos naquilo que nos é dito e levamos essa escolha para o resto das nossas vidas. Segundo dados do último censo realizado pelo IBGE, o Brasil ainda é a maior nação católica do mundo. Mas, na última década, a igreja teve uma redução de 1,7 milhões de fiéis. Por outro lado, o número de evangélicos cresce cada vez mais. E se essa tendência for mantida, em no máximo 30 anos, católicos e evangélicos estarão empatados em porcentagem na população no país. Além de influenciar na fé da população, a religião transforma a cultura de toda uma comunidade. Por isso, um projeto de pesquisa aqui da UPF busca compreender e analisar a produção historiográfica dedicada à religiosidade e à cultura na região. Quer saber mais sobre o assunto? Então fique conosco, porque o Universidade Aberta está começando. O projeto de pesquisa Religiosidade e Cultura do curso de História da Universidade de Passo Fundo analisa metodologicamente os estudos sobre religiosidade e cultura. Mas antes de falarmos mais sobre esse projeto, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Ter fé. Acreditar em uma força superior que nos guia. O Brasil é um país com grande diversidade religiosa. A maior parte da população se declara católica, mas várias outras religiões são praticadas no Brasil. No último censo, mais de 60% das pessoas se declararam católicas. Já os evangélicos superam 22% da população. Mas ainda há o espiritismo com 2%, umbanda e candomblé com 0,3% e outras religiões que somam 2,7%. E ainda os que se declaram sem religião, o total de 8%. Cada religião possui suas crenças e seus rituais. Quase sempre quando pensamos em igreja, a primeira coisa de que lembramos são imagens de santos, outros símbolos e objetos. Mas com tanta diversidade de religiões e de culturas, até mesmo uma prancha de surf pode se tornar um símbolo de religiosidade. Este é o caso da Igreja Bola de Neve, onde a prancha de surf divide o altar com instrumentos musicais. Fundada há 20 anos no Brasil, a igreja em Passo Fundo é representada pelo pastor Leandro Trizini, que ministra os cultos voltados principalmente aos jovens. Que a nossa juventude está perdida, a gente clama e chora por isso, a Deus, para que esses jovens tenham um resgate de valores que foram perdidos de geração em geração, coisas que os nossos pais viveram ou não viveram, e hoje essa geração está cada vez mais perdida nesse sentido, sem uma referência. E nós queremos, diante de Deus, trazendo a presença de Deus e esses valores, uma referência, trazendo um objetivo, uma direção aos jovens, para verdadeiramente conhecer esse Deus e sabendo que isso vai trazer benefícios não só na nossa crença aqui nessa terra, mas também pela eternidade. O Brasil apresenta liberdade de culto religioso. Mesmo assim, ainda há preconceito. Os que mais sofrem são as de origem africana. A falta de conhecimento sobre as origens e práticas gera discriminação com a religião e com quem a pratica. O princípio disso tudo é a falta de conhecimento. Existe uma grande falta de conhecimento das pessoas que estão de fora e uma grande falta de oportunidade de nós que estamos dentro, que somos adeptos da religião, de poder passar esse conhecimento para as pessoas. Porque as pessoas não preferem julgar, preferem adivinhar o que é que a gente faz, a ter o conhecimento real. Para compreendermos um pouco mais sobre esse projeto, que analisa as produções sobre religião e cultura na região de Passo Fundo, está comigo no estúdio a coordenadora e professora doutora do curso de História, Gisele Zanotto. Também conosco, o bolsista e aluno do 6º nível do curso de História, Jefferson Sabino. Eles vão explicar como o projeto está sendo desenvolvido.
Tudo bom, professora? Olá. Tudo bom, Jefferson? tudo bem. Primeiro, por que pesquisar esse tema? Bom, uma das premissas da história é entender, compreender mesmo a atuação humana no mundo. E um dos aspectos que nos é muito importantes em nossas decisões privadas ou coletivas são alguns valores religiosos. E um pouco dessa visão sobre esse foco específico de crenças religiosas, para além das políticas e sociais, é o que nos interessa nesse grupo de pesquisa. Jefferson, de todas as pesquisas que o curso de História desenvolve, são inúmeras até em função do PPG, né? Por que tu escolheste participar em especial dessa temática? Bem, foi no segundo semestre do curso que eu fiz essa escolha, entre tantos projetos, como você falou, mas a história cultural foi algo que me atraiu muito. Eu já tinha um lance com cultura, que antes eu fazia publicidade e propaganda, e quando eu ingressei em História, conheci a professora Gisele, e foi a partir daí que conhecia também esse estudo de religiosidade, e principalmente a religiosidade afro, né? Que eu vi que tinha uma carência aqui na Universidade de Estudo sobre essas matrizes religiosas e estou aí. Há alguns autores que dizem que não existe resto fora da cultura, né? E quase absolutamente tudo no mundo é cultura. Esse dado de intervenção do homem sobre o mundo, né? Às vezes existem algumas influências da religião no nosso cotidiano, mesmo para quem não é religioso, que a gente nem se dá por conta, né, Gisele? Exatamente. Nós temos no Brasil, especificamente, uma marca muito forte da cultura judaico-cristã e nossos valores que chegaram à Constituição. Então, muitas vezes não se tem essa consciência, mas muito da moral cristã está aí embutida. É um cotidiano marcadíssimo por crenças religiosas, mesmo sem essa consciência, como você disseste. E aí tem uma discussão super polêmica, e estou trazendo isso de surpresa, mas porque me ocorreu agora, que é essa coisa, por exemplo, dos crucifixos nas casas legislativas, né? Que é aparentemente uma imensa contradição. Exatamente. Temos, em tese, um Estado laico. Mas a força das religiões, não uma matriz específica, ainda é muito evidente. E cada vez mais vemos isso no cotidiano também parlamentar, dadas as discussões que temos visto nos últimos anos. E aí, aproveitando a fala do Jefferson sobre a questão da cultura afro, né, parece também que há uma tentativa de institucionalização da religião cristã, das religiões cristãs, né, em oposição a todo esse outro movimento que veio contrabandeado nos navios, né, mas que constitui a nossa cultura. Exatamente. Nós temos essa força política mais maciça de matrizes cristãs, mas se pensarmos no todo da diversidade cultural brasileira, é apenas um elemento de uma série de outras formas de crer que nós vivenciamos aqui. Vocês conseguiram observar alguma coisa no projeto de vocês em relação a essa questão do sincretismo? No sentido de que, às vezes, a mesma pessoa pode ser católica, mas também tem toda uma relação com outra religião, como, por exemplo, ou as correntes filosóficas, como o budismo, o espiritismo, ou as religiões afro. Bem, assim como bem disseste que as religiões cristãs, elas influenciam talvez a política e os poderes institucionais no país, as religiões afro influenciam muito a cultura do país, né? Inclusive essa questão do sincretismo, por exemplo, a pessoa pode ser católica, ter qualquer religião, mas é muito comum ver essa pessoa ou pessoas assim que no Réveillon vão para a beira da praia de branco, pular ondinhas para Iemanjá, né? E jogar uma flor branca para ela também. Até quem porta valores super tradicionais, né? Então, de fato, existe esse sincretismo e essa religiosidade híbrida, né, do brasileiro, que eu acho que... Quais foram os procedimentos que a pesquisa, então, adotou para ser desenvolvida e como é que foi feito esse recorte da nossa região? Ok. Nós temos duas premissas nesse projeto de pesquisa. Inicialmente, o grupo tem uma pesquisa ampla, que é de mapeamento das matrizes religiosas de Passo Fundo e do Norte. Especificamente, a gente fez um mapeamento de notícias, informes no Jornal Nacional. De 25 a 50 já está feito o mapeamento. Agora estamos analisando os dados e evidenciando a pluralidade que nós temos aqui. De 1925 a 1950. Vocês pretendem chegar até 2016? Sim, com tempo. É que demora muito. Sim. Mas é bastante interessante ver quanto a religião é plural, mesmo com essa marca de um catolicismo sendo o mais visado em Passo Fundo. E a outra questão é que cada bolsista tem um projeto particular.
Então, nesses projetos particulares, nós temos o Jefferson, que se dedica às matrizes afro, temos alunos que se dedicam ao catolicismo, outros ao espiritismo, e nesse sentido é que a gente consegue evidenciar cada vez mais a força das crenças na região norte de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul e em Passo Fundo. Vinculado ao PPG, né? História regional é recorte, não que o regional seja só este. Até porque o regional tem múltiplas Exatamente, o interpretações. recorte regional é do pesquisador muito mais do que de uma região efetiva, mas nos interessa preencher essa lacuna de pesquisas que temos sobre a região em termos de crenças e práticas religiosas. E quando vocês estão olhando para essas notícias, para o que vocês estão olhando? Quer dizer, o que vocês estão buscando nesses jornais? Nesse momento é um mapeamento inicial. Dessa matriz, que gerou uma tabela de 153 páginas, que estamos analisando para pegar as estatísticas agora, nós temos um manancial muito propício para os próprios bolsistas fazerem, não só projetos de iniciação científica, mas TCC e também mestrado. Entraram nessa tabela todas as notícias especificamente sobre assuntos religiosos ou não? Sempre que a religião aparecia em algum momento, uma palavra dentro do texto? As duas coisas. As duas coisas. Quando aparecia alguma coisa referenciada, a gente fez um fechamento, né? E também o tabelamento dos dados posteriormente. Jefferson, mesmo nesse período da história, né, que é um período um período de transição, de consolidação de um novo tipo de sociedade, inclusive, né, é o ápice da Revolução Industrial, século XX, né, e a gente teoricamente já superou algumas questões de escravagismo e etc, mas ainda principalmente no Rio Grande do Sul, acho que a presença do negro, ela não é tão percebida, embora ela seja efetiva, né? Isso já aparece nesses jornais? Nos jornais tem muita pouca, né? No Nacional tem muita pouca notícia sobre as religiões afro-brasileiras, né? Inclusive, por exemplo, vai ver sobre o catolicismo, existe convite para festas e tudo mais. Mais adiante vai ter algo sobre a Umbanda, que a Umbanda vem numa roupagem um pouco mais, para ser um pouco mais aceita pela sociedade. Então a Umbanda, ela acaba sendo mencionada, mas religiões como o Candomblé ou o Batuque, que religiões de matriz africana, elas são muito pouco mencionadas no jornal nesses 25 anos, né? Mas em alguns momentos eu encontrei, por exemplo, não foram diretas, mas algum poema que falava sobre algum tema, sobre a baiana ou o acarajé e alguma coisa assim. Sobre que a gente cultura de um modo geral. Que a gente pode identificar, né? E o carnaval também, né? De alguma forma vai fazendo esse diálogo. E no teu trabalho, tu está trabalhando com que, na tua pesquisa, com que período? A minha pesquisa atual agora ainda é algo complicado, porque eu estou Como toda pesquisa, quando está se desenhando, né? O recorte temporal ainda não está definido, porque eu vou trabalhar com memória num projeto sobre uma entidade chamada Maria Mulambo, que é uma entidade cultuada pela Quimbanda, muito presente aqui na cidade de Passo Fundo, nos terreiros aqui. Então eu vou entrevistar, vai ser história oral, então eu vou conversar com pessoas que a cultuam, né? Então, como é memória, tu não pode dizer, porque a memória ela é anterior, né, a essa pessoa. E ela depende da memória das pessoas, né? Do que as pessoas Exatamente. vão te contar como período, né? Isso. Gisele, quais são, se é que se pode dizer desse todo, que é uma imensidão, né? 153 páginas, mas o que é uma tônica nessas notícias? O que mais frequentemente vocês percebem que aparece? É muito frequente, tanto as festas mais consagradas do catolicismo aqui na cidade, quanto a articulações com o poder político. Então, a Era Vargas, por exemplo, a gente tem várias menções da visita de líderes religiosos aqui, sendo recebidos pelos interventores e tudo mais. E sempre que há essa articulação muito aproximada, você tem notícias exacerbadas, anunciando, discutindo e depois divulgando como se deu esse momento. Quando outras religiões, geralmente tem uma notícia básica informando algum evento e isso cessa. Então, esse vínculo está muito presente na forma com que as notícias também são selecionadas para que o leitor as leia. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu já tenho mais 2 ou 3 perguntas aqui coçando, mas você espera aí. Nós esperamos aqui e voltamos já já.
Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto que analisa a produção historiográfica dedicada à religiosidade e cultura. Nesse segundo bloco, continua comigo a coordenadora do projeto, professora Gisele Zanotto. E também recebemos o bolsista e aluno do 8º nível do curso de História, Augusto Gil Guedes. Professora Gisele, bem que nós poderíamos reproduzir a nossa conversa do intervalo, né? Tanta coisa interessante foi dita, mas vamos tentar resgatar alguns temas. Um deles, então, é esse olhar do Augusto, né? Sobre essa produção, e tu ficaste mais com o período da Era Vargas. Quais os aspectos interessantes que tu encontrou nos jornais nesse período? Bom, eu peguei do período de 40 a 45, mas depois eu fui até um pouco mais a 47, e... questões constantes assim, o anticomunismo católico, por exemplo, de 45, 47, ele é muito notório no jornal. Manifestações em Passo Fundo envolvendo a igreja e partidos políticos e lideranças locais contra esse avanço comunista que supostamente estaria tomando o Brasil, né? Então, nós temos essas manifestações. E nesse período também, várias vezes, temos notícias metodistas, que é o grupo, dentre os grupos evangélicos, o que mais tem notoriedade. Outros grupos, por exemplo, como a Assembleia de Deus, que já é uma igreja que estava na cidade, nós temos uma notícia. E outras poucas, além do catolicismo, aparecem. Pouca coisa das religiões afro, mais da Umbanda. Os espíritas têm uma organização que você consegue perceber no jornal através de algumas publicações, e algumas organizações da comunidade judaica em Passo Fundo, é o que se percebe, mas a tônica sempre maior é o do catolicismo, né? Tu estás estudando as religiões pentecostais, é isso? Falei certo? Isso. Para quais aspectos tu está olhando? Isso, eu trabalhei então, o pentecostalismo ele é um dos ramos da igreja evangélica, né? Ele começa no início do século XX, e no Brasil as primeiras que chegam é a Congregação Cristã do Brasil, a CCB, e a Assembleia de Deus. Então depois nós temos outras tantas igrejas, como a Igreja Quadrangular, a Igreja Deus e Amor, a Igreja Brasil para Cristo, e eu me detive mais na Assembleia de Deus aqui em Passo Fundo, essa organização, que ela vai se dar não só em Passo Fundo, mas nas observações que eu fiz, ela chegou a 41 localidades da região. Então, isso é algo bem interessante de se verificar, essa expansão da Assembleia de Deus na região, que hoje em Passo Fundo, eles têm cerca de 6.000 membros e quase 70 templos na cidade. 70 templos aqui em Passo Fundo só? Isso. E o que me chamou a atenção, como que uma igreja desse porte não tem trabalho, não tem pesquisa e pouco sabemos sobre, né? Então, eu vi um campo aí aberto para trabalho. Para investigação. Isso. E eles têm um evento mundial, internacional, que acontece aqui em Passo Fundo. Não, esse é outro evento. Mas não é da igreja? Não é da Assembleia? Não. Mas mesmo assim, né, a gente fica falando a procissão, os caminhoneiros, Exatamente. que são eventos tradicionais, católicos, e que são amplamente noticiados. E aí nós temos um evento internacional que está na 6ª edição. Que é a Marcha para Jesus. Que pouca gente sabe. Isso. O projeto das religiosidades esteve em parceria com o Rede de Memórias, que pesquisa a história local e os patrimônios imateriais. E no mapeamento patrimônio material, então, a gente também foi observar a Marcha para Jesus, que ela é um evento considerado interdenominacional, ou seja, várias denominações evangélicas participam, não é de nenhuma delas, mas quem traz para o Brasil na década de 80 é a Igreja Renascer em Cristo, em São Paulo. E aí, para Passo Fundo, ela chega em 2011, como lei, ela se torna em 2010, e esse ano tem a 6ª edição. Se eu não me engano, vai ser no mês de novembro. E reúne, então, evangélicos de diversas montas, e o percurso, eles fazem orações, hinos, e é um momento de manifestação dessa crença nas cidades. Reúne um grupo muito expressivo de pessoas, tu tens... Mais ou menos a gente ficou nos números com os números dos periódicos. A maior chegou a ter mais ou menos 20.000 pessoas. Nossa. E esse último ano, 2015, porque teve chuva no dia, reuniu 8.000 pessoas. E o trajeto eles partem da prefeitura, pela Avenida Brasil, entram na 7 de setembro e vão em direção à Gávea, onde termina com
com o momento de show. Augusto, também tu comentaste no intervalo essa relação entre a religião e a política que a Gisele havia já apontado no primeiro bloco, né? Como é que tu percebe isso nesse período que tu analisou? Bom, analisando mais o jornal O Nacional, nós vemos principalmente que a notoriedade de alguns grupos religiosos se dá também pela aproximação ao poder político. Sem dúvida nenhuma, o catolicismo, quando nós vemos a visita de bispos, como a Gisele já colocou, da presença do poder político recebendo essas autoridades que vêm, e também o apoio, a vinda desses bispos e padres, nós temos também outros grupos religiosos, como os metodistas, que tinha um pouco mais de aproximação, principalmente de grupos maçônicos que estavam inseridos na política nesse momento, que tem uma visibilidade maior, então, por causa dessa aproximação. Então, a metodista das religiões evangélicas é a que mais se destaca nesse Isso, momento. até porque ela é a primeira a chegar em Passo Fundo, né? Ela chega em 1912, ali por 1922 nós temos a construção do IE, que é um colégio metodista, então tudo isso auxilia. Por exemplo, a Assembleia de Deus chega aqui em 1936, né? A Igreja Batista Independente já é depois, na década de 50, a da Igreja Quadrangular também é 58, então são igrejas que chegam depois. Né? A primeira a chegar e tem esse campo aberto aí, digamos, para a área protestante é metodista, eles vão aproveitar bem essa brecha. Gisele, falando agora na fala do Augusto a questão das escolas, né? Essa é uma presença muito marcante no cotidiano das pessoas, mesmo quem não é um religioso praticante, em geral tem os seus filhos ou no Estado, nas escolas públicas, né? E aí com um pouco mais sincréticas, talvez. Mas assim, as escolas particulares do nosso município estão todas ligadas às religiões, né? Essa marca é muito forte e essa é uma preocupação que, vendo documentos de época, eu observei, inclusive para a vinda da Notre Dame para cá. A ideia inicial é que as irmãs de Notre Dame somente fossem para Não Me Toque, e no caminho da Alemanha para cá foi decidido que não. Existia uma escola metodista muito forte e aqui era o lugar em que metade dessas irmãs que vieram da Alemanha ficariam em função de rebater a escola metodista. Então é um conflito para a formação mesmo, que a gente não pode deixar de observar. Porque as crianças estão sendo formadas dentro das escolas, exatamente. Né? Na metodista, nas católicas, enfim. Por mais que haja toda essa legislação de respeito à diversidade, uma escola confessional, né, vinculada a alguma religião, ela tem algumas marcas próprias. Então, não dá para dizer que isso tem um sentido livre, não. É um objetivo específico de também doutrinar religiosamente. Claro. E como é que fica a questão da religiosidade nas igrejas evangélicas, Augusto? Aliás, das escolas evangélicas? Não existem muitas no município ou existem também, tantas quanto igrejas? Não. Em Passo Fundo, somente assim a vinculação. A escola confessional, nós temos o Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo, né? Mas, por exemplo, nós temos outros institutos fora daqui, que são mais ligados principalmente à Igreja Presbiteriana, à Igreja Adventista, à Igreja Metodista no Brasil. Universidades também, Isso, né, ligadas às igrejas. Que surgiram de escolas, por exemplo, o Instituto Mackenzie começou com um colégio, né? E eu fico pensando também nas escolinhas agora, não sei se as escolinhas ou as escolas de educação infantil é a palavra mais adequada, né? Mas as igrejas, em geral, têm as suas escolas de educação infantil, né? Eu fico pensando, algumas em Passo Fundo, assim, que a gente escuta falar que são ligadas à igreja, inclusive são ao lado da igreja, né? Isso também é uma marca, dizer, desde a tenra infância, os pais já conduzem os seus filhos a um processo de doutrinação, é uma escolha dos pais, né? É a ideia de formação cultural em que as crenças estão embutidas como um dos elementos. Muito forte, claro, mas tem de ser observado, né? E hoje tem a questão da alimentação também, que aparece muito marcada nas escolas, né? No lanche que as crianças comem, na formação do paladar da criança, que também é ligado às religiões. E alguns tabus alimentares, dependendo da crença que você professa. Bom, como você aí de casa pode ver, a religião está em todos os lugares, mesmo nos lugares onde a gente não desconfia que ela esteja. E ligada a ela estão as questões ideológicas, as questões de como é que nós percebemos o mundo e nos relacionamos com esse mundo.
Tenho certeza que a professora Gisele e os bolsistas vão voltar em outras oportunidades para trazer mais resultados desse material que deve ser riquíssimo. Nós estamos aqui pensando que tudo isso é um grande investimento que a gente faz em nos conhecermos, né? Conhecermos a nossa história e como esses elementos culturais vão formando a consciência da população da nossa região, do nosso município, né? E também as transformações pelas quais nós fomos passando. E eu vou esperar vocês numa próxima oportunidade para isso. Viremos com prazer. Muito obrigada. A Universidade Aberta fica por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos, de você e de casa que está nos acompanhando. E se você quiser assistir a este e a outros programas, pode acessar o nosso canal do YouTube ou acessar o site nextjor.com.br. Na semana que vem, estaremos de volta. Até lá!